vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de estática. E para isso nós vamos resolver o exercício da página 244, a questão 4, tá? Da coleção de física, né? Do Elou, Galter e Newton, tá certo? Da editora Saraiva. Está usando aí o livro de Física 1, tá certo? Beleza, então. Então, o que nós vamos fazer aqui? O que diz a questão? Um bloco de peso 80 Newton está suspenso por um cordel, conforme indica a figura, que eu tenho o cordel segurando esse bloco, tá certo? No equilíbrio, calcule a intensidade da tração no cordel, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso, Rogério? A gente faz isso fazendo uma decomposição de forças, tá certo? Então tá aqui o meu sistema. Então vamos identificar aqui as forças que atuam no sistema, tá bom? Beleza, olha aqui, ó. Aqui eu tenho a tração nesse fio. Eu tenho a mesma tração aqui do outro lado. Por que é a mesma tração, Rogério? Porque eles estão com o mesmo ângulo, 30 graus. Então tem uma tração aqui, tem a tração aqui e tenho o peso para baixo. Beleza? Estou com o peso aqui para baixo. Ok. Nesse caso, então vou tirar aqui. Vou tirar dessa situação, vou analisar o sistema separado, ó. Aqui eu tenho tração, aqui eu tenho a tração e aqui eu tenho a força-peso. Beleza? Analisei meu sistema separado. O que eu preciso fazer para resolver essa questão? Lembra? Eu preciso fazer um plano cartesiano. Lembra disso? Um plano cartesiano. Aqui na vertical o Y e aqui na horizontal é o X. Beleza. Quando a gente estudou, a gente viu, né, que na estática o somatório das forças, vocês lembram lá, que atuam sobre um corpo tem que dar o vetor nulo, né? Beleza. Ou seja, se eu somar todo mundo aqui, para que o corpo esteja estático, preciso que isso aqui seja zero, tá bom? Aí agora eu vou decompor vetores na vertical e vou analisar na horizontal, beleza? Na vertical eu tenho que forças atuando? Olha, na vertical eu tenho o peso que aponta para baixo, beleza? E eu tenho as componentes da tração dos fios. Então aqui eu tenho um TY. E aqui desse outro lado eu também tenho um TY, tá? Que seria a componente vertical da tração. Então eu posso escrever como o TY do lado de esquerdo e do lado direito, elas têm o mesmo valor, porque o ângulo é igual. Professor, se o ângulo não fosse igual, aí eu teria que calcular usando o princípio de senos, tá bom? Mas aqui nesse caso é igual, tá certo? Beleza, então. Então eu posso dizer o seguinte, que a soma das forças no eixo Y tem que dar zero. Ou seja, eu posso dizer que 2 vezes TY mais o peso tem que ser igual a zero. E professor, e na horizontal? Tá? Porque na horizontal eu tenho a tração X de um lado e do outro eu tenho menos a tração X. Professor, por que menos a tração X? Porque tá apontando, essa tração está apontando para a direita e essa aponta para a esquerda, a projeção da tração, tá? Então, como essas projeções são opostas, o que eu posso dizer? Nesse caso, lembra, o somatório das forças no eixo X tem que dar zero, ou seja, TX, a tração em X menos a tração em X dá zero, ou seja, nesse caso eu posso dizer que TX é igual a TX, tá? Por quê? Porque as trações são iguais, só que aqui elas são opostas, tá bom? Então, por isso, nesse caso aqui, essa tração cancela essa daqui. Então a minha análise vai acontecer somente para vertical, tá bom? Em que eu tenho 2 vezes a tração Y mais o peso é igual a zero, tá bom?
Ele quer saber o valor da tração no fio. Mas, Rogério, como é que eu calculo a tração no fio? É simples, eu vou decompor um desses vetores de tração, tá? Olha, tem aqui o vetor de tração, aqui eu tenho o ângulo θ. O que que eu faço para decompor no eixo Y? Eu sei que a tração em Y, seno do ângulo, né, vai ser igual a quanto? É o cateto oposto, que é TY, sobre a hipotenusa, que é T, tá bom? Vai ter que usar lá a relação de triângulos retângulos, tá bom? Então, eu posso dizer que TY é igual a T vezes seno de θ. Mas, Rogério, o 30 graus está aqui em cima, né? Tá sim. Mas observa que se eu traçar aqui na horizontal, aqui também vai ser 30 graus, que segue uma propriedadezinha, tá? Lá da matemática, em retas que sejam paralelas, esses ângulos que são alternados, esses ângulos aqui, eles vão ser iguais, tá bom? Então, aqui também eu sei que é 30 graus. Então, nesse caso, meu TY vai ser a tração vezes o seno de 30 graus, tá bom? Então, eu posso substituir aqui, ó. 2 vezes T tração seno do ângulo θ mais o peso tem que ser igual a zero. Então, 2 vezes a tração vezes o seno do ângulo de 30 graus vai ser igual a menos o peso. Então, a tração vai ser igual, tá? Igual a quem? Menos o peso sobre 2 vezes o seno de 30 graus. Ok? Porque isso aqui está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui multiplicando também passa dividindo. Tá? Então, a tração vai ser quanto? Menos 80 vezes, dividido por 2 vezes, seno de 30 graus é quanto, gente? Eu não Ei, professor, eu não lembro quanto é seno de 30 graus, não. Nem eu. Mas aí a gente usa aquele macetezinho lá, ó. Seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60. Ó, como é que eu faço para saber? Vamos lembrar aqui. Eu boto 1, 2, 3, divido todo mundo por 2. Divido todo mundo por 2. Aqui eu boto 3, 2, 1. Divido todo mundo por 2 de novo. E aqui eu faço a raiz. Raiz de 1 é 1, não precisa. Boto raiz em 2 e boto raiz em 3. Boto raiz em 3, boto raiz em 2. Para fazer a tangente, eu faço a divisão, tá? Do seno sobre o cosseno. Nesse caso aqui, dessa minha divisão, vai dar raiz de 3 sobre 3. Dá raiz de 3 sobre... Vamos lá. Deixa eu confirmar aqui se raiz de 3 sobre 3 mesmo. 1 meio dividido por raiz de 3. Tá certo, é raiz de 3 sobre 3 mesmo. Isso aqui vai ser igual, só para a gente entender. Divisão de fração, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Cancela, cancela. Ó, mas eu tenho 1 sobre raiz de 3. A gente não usa 1 sobre raiz de 3. O que a gente faz? A gente racionaliza. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Tá? Então aqui eu fico com raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Aqui não é raiz de 3 não, gente. Aqui é 1, tá? Porque mesma coisa dividido pela mesma coisa, dá 1. E a raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio dá a raiz de 3, tá bom? Então aqui a gente fechou essa tabelinha que é importante que vocês saibam fazer ela, tá? Por quê? Porque se são esse seno, cosseno e tangente de ângulos que são notáveis, né? Que são 30, 45, 60, é importante que todo mundo saiba, tá? Então, seno de 30 graus é 1 meio, então 1 sobre 2. Então, 2 cancela com 2, eu sei que a minha tração vai ser igual a menos 80 newton. Tá? Professor, menos 80? Sim, porque eu utilizei o princípio de que tudo que eu somo para cima, tá? A soma do de cima tem que ser igual ao resultado do de baixo, tá bom? Mas, do ponto de vista de análise que eu estou querendo fazer, eu posso dizer que a tração é igual a 80 newtons, tá bom? Não precisa analisar com sinal negativo, tá bom? Entendido? Tranquilo para todo mundo?
Beleza. E professor, se eu considerar no plano cartesiano, para cá para cima positivo, para cá para baixo negativo, o peso ficaria aqui com o sinal negativo? Pode ser também, não tem problema nenhum, tá bom? Posso botar o peso com o sinal negativo aqui, então ele ficaria positivo e o meu resultado seria positivo tranquilamente, tá bom? Então é uma questão só de organizar, mas tem que saber organizar e saber interpretar os dados que vocês estão fazendo, tá bom? Beleza, galera? Daqui a pouco a gente continua.